O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei tal, incluído pela lei número 13, isso aqui já está errado, né? O Estatuto da Criança não foi incluído pela lei, foi alterado pela lei número 13.010, Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada, em seu capítulo 2º do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, declara em seu artigo 18 que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E a isso acrescenta-se castigo físico, tratamento cruel e degradante, humilhação, ameaças e ridicularização. Assinale a alternativa correta, considerando que, caso seja constatado que uma criança ou adolescente tenha se vitimado mediante esses tratamentos, a quem deve ser notificado tal ato de acordo com o estatuto ou lei. Ficou fácil, né? Que ficou fácil. Deixa eu só mudar a cor aqui. Já dá para saber aqui de cara. Pais ou responsáveis diretos da criança ou do adolescente, Ministério Público Estadual, delegacia mais próxima da residência da criança, conselho tutelar da respectiva localidade, diretor ou coordenador pedagógico da escola da criança ou do adolescente. Ficou fácil, hein? Ficou fácil. Ele quer aqui o artigo 13. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 13, aqui no nossas anotações. Artigo 13, para quem não leu, para quem não lembra que a gente leu agora há pouco. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Essa aqui ficou fácil. Eu não gosto quando tá muito fácil, não. Opa, a letra não é, não. É a letra D, não é a letra D. Letra D. D de doido. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo para proteger crianças e adolescentes, mas também é um dos países onde crianças e adolescentes estão mais desprotegidos, afirma o coordenador da Comissão da Infância e da Juventude do CODEP. Analise a notícia a seguir. Como o Brasil falha em proteger suas crianças e adolescentes. Mesmo com uma das legislações mais avançadas do mundo, metade das meninas e meninos com menos de 17 anos não têm direitos básicos respeitados. De acordo com o Unicef, mais de 18 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza. Entre os direitos fundamentais, o acesso ao saneamento é o direito mais descumprido e afeta mais de 13 milhões de crianças e adolescentes. A notícia mostra o descumprimento de qual artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente? Eita, e agora? Vamos lá. Atendimento sem discriminação ou segregação em suas necessidades especiais, físicas, gerais de saúde, específicas de habilitação e reabilitação. Ao respeito à inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, de ser cuidado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, a proteção do trabalho regulada por legislação especial. Ah, isso aqui ficou fácil, hein? Aqui ele já deu, olha aqui, ó. A notícia mostra o descumprimento de qual artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Unicef, milhões de meninas e meninos vivem na pobreza. Entre os direitos fundamentais, o acesso ao saneamento, que já deu a dica. Saneamento e o direito mais
descumprido e afeta mais de 13 milhões de crianças. Então aqui o que é ligado aqui ao saneamento, falta de saneamento aqui, falta de saneamento. Quem sabe, sabe, quem sabe responde, quem não sabe vai dar uma lida aqui no artigo 7º para a gente ler, vamos ler novamente, artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Alternativa correta... Opa, como é que fecha isso aí? A alternativa correta aqui vai ser a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, de acordo com o artigo 7º, nosso gabarito, a letra C. Letra C. Vamos mais um aqui, mais uma. Eu falei que estava difícil, mas está fácil. De acordo com o artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares serão obrigados a manter registro de atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 16 anos. Olha, isso aqui eu falei lá para vocês marcarem. Quem não marcou isso aqui, marcou. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento onde constem somente as intercorrências do parto. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Estão corretas apenas olha só, apenas essa daqui é correta. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 16 anos. Quem marcou essa aí, fala aí. 1 e 2, não, 1 e 4, 2 e 3, a 2 aqui, ó. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos pais, que tá bem coerente, né? Vamos ver o 3. Fornecer declaração de nascimento onde constem somente... Olha aqui, ó. Cuidado com palavras como essa daqui, tá? Palavrinha igual somente. Era para ser aqui embaixo. Cuidado com isso aqui. Cuidado com essa palavrinha. Não estou falando que a questão, que a alternativa está errada. Estou falando para você ter cuidado sempre que tiver uma palavrinha dessa aqui somente... Sempre que tiver essa somente, você fica de olho na questão. Então, olha só, a 2 e a 3 estão corretas? 2 e 3 estão corretas? 4, agora tem a 4, né? Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. E aí, Maria Leneira? E aí, Eliane Tobias? E aí, Patiares? Sabe essa ou não? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Deixa eu ver aqui se tem outra dica aqui nessa aqui. Então, aqui eu falei, essa daqui eu mostrei para você marcar lá no mapinha lá quantos anos seriam, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Identificar, artigo 10, né? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares serão obrigados a 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. O 4 aqui está correto. Fornecer declaração de nascimento onde conste necessariamente as intercorrência do parto
e do desenvolvimento do Leonardo. Eu sempre quero falar Leonardo. Do neonato. Intercorrência do parto e neonato. Aqui tá só, aqui, ó, somente intercorrência do parto. Esse 3 aqui está errado. Aqui, ó, seria essa parte aqui, ó. Intercorrência necessariamente, ó. É necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então, essa 3 aqui já está incorreta. A 3 já está incorreta. E sempre eu falo o quê? Quando você tem dúvida em uma e certeza em outra, você aqui já poderia cortar, você já pode cortar onde tem essa alternativa 3. Você já pode cortar. Tem o 3 aqui, você corta. Tem o 3 aqui, você corta. Tem o 3 aqui, você corta. Você sabe que a 4 está correta, então a 1 aqui já não é. Por exclusão, você dava para acertar essa questão aqui, hein? Vamos para a próxima. Então aqui o nosso gabarito é letra C de verdade. Vamos aqui, mais um aqui. Esse aqui você já sabe, hein? Esse aqui eu já li o artigo 7º 3 vezes já, hein? Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Aqui, o que cabe aqui? Saúde, educação, alimentação, lazer ou diversão? Criança e adolescente têm direito à proteção à vida e à educação, à vida e à alimentação, a vida e o lazer, a vida e a diversão ou a vida e a saúde? A vida e a saúde. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde. Fácil. Essa aqui foi de grátis. Então, a alternativa correta aqui é a letra A de Washington Tavares. Conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 7º. Olha, esse artigo 7º ele cai bastante, hein? Artigo 7º, redação atualizada. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio, harmonioso em condições dignas de existência. O acesso à gestante e à mãe a serviços de assistência psicológica no período pré e pós-natal. A obrigatoriedade da vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A oferta obrigatória de programas suplementares de alimentação e de desenvolvimento educacional. E aí, Pati, qual a alternativa? A alternativa correta aqui, o 7º, artigo 7º, aqui você já sabe. Você bem sabe. Eu não lhe prometo. Artigo 7º, vamos dar uma lida aqui, ó. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Dignas de existência. Olha só, o artigo 7º é daqueles que eu repeti tanto aqui que você está proibido de errar, hein? Não pode mais errar. Esse artigo 7º é igual ao artigo 3º. A gente fala tanto que não se pode errar. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados, exceto... Cuidado aqui, né? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção a gestantes, os públicos e particulares são obrigados, exceto, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
proceder a exames visando ao diagnóstico e à terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Vou marcar isso aqui. Manter registro de atividades desenvolvidas por meio de prontuários individuais pelo prazo de 10 anos. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Olha só. Tá vendo? Eu falo assim, ó, não precisa você saber muito, precisa saber, é lógico, tem que estudar muito. Mas você percebe que tem banca que começa complicando, mas depois ela facilita para você. Então são os detalhezinhos que vale a pena você marcar. E você só observa isso, querendo ou não, você fazendo questões. Se você ficar lendo, é lógico, você tem que ler de vez em quando para, né, para relembrar as coisas. Mas o ideal é fazer questões. Porque você fez uma questão agora há pouco e viu isso aqui, agora você já sabe que quando falar de prontuário, não precisa você saber o artigo inteiro, já percebeu isso? Você precisa saber algumas palavrinhas, ó, prontuário, porque tem gente que fica lendo, relendo, deslendo, trilendo, achando que vai, não é assim que resolve não. Se você marcar prontuários, você tem que ligar prontuários a 18 anos. Sempre que aparecer 18 anos vai estar certo. Mudou de 18 anos, mudou para 10, para 12, para qualquer outro ano, você já se liga. Próxima questão. São medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao direito fundamental à vida e à saúde. Eu dei a resposta da outra lá? Alternativa incorreta, a letra D de doido, né? Letra D aqui, a letra D. São medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao direito fundamental à vida e à saúde. Acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, é isso? Acesso aos grupos de apoio à amamentação para as mães. Deixa eu ver aqui o artigo. Olha, são medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao direito fundamental à vida e à saúde. Direito fundamental à vida e à saúde. Direito fundamental à vida e à saúde. Vamos lá. Acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. Acesso a grupos de apoio à amamentação para as mães. Assistência a gestantes e mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção. Assistência a gestante e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Testes para o rastreamento de doenças no recém-nascido disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. É correta apenas a 5, são corretas 3, 4 e 5, são corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5, são corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5, são corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só, quando eu fazia concurso, quando eu vi uma questão assim e eu não sabia nada, eu sempre ia em todas estão corretas. Quando eu não sabia nada, eu me jogava nem todas as afirmativas estão corretas, né, Gilvan Cardoso? Agora vamos lá, vamos ver se está certo aqui, ó. Vamos lá. O acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. Isso aqui está correto? Isso aqui está lá no artigo 8º. Você lembra aquele artigo 8º longo pra caramba? É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Acesso a grupos de apoio à amamentação para mães. Olha só, o parágrafo, é tudo no artigo 8º, hein? Parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos
alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. 3. Assistência a gestantes e a mãe que manifesta interesse em entregar seus filhos para adoção. Olha só, artigo 8º novamente. O camarada colocou todo o artigo 8º aqui, hein? Todo o artigo 8º aqui. Assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. 4 aqui, ó, assistência a gestante e mães em situação de... Acabamos de falar, né? Acabamos de falar no artigo aqui do artigo 8º, parágrafo 5º. Testes para o rastreamento. Aí só aqui é o artigo 10. Artigo 10, parágrafo 1º. Os testes para rastreamento de doenças no recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então aqui tudo está correto. Tudo está certo aqui. Gabarito, letra E de eita. Acertei. Letra E de eita. Vamos para a próxima. Vamos aqui. Nossa, eu acho que eu vou morrer, hein? 8ª questão. Vamos lá. Assinale o texto. Assinale, olha só. Não, eu estou lendo. Eu estou imaginando, eu não estou lendo. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao da respectiva localidade sem prejuízo de outras providências legais. Isso aqui é o artigo 13, né? Esse artigo 13 aqui parece com aquele 56, né? Parecido com 56. Só que nesse caso, daquele 56... Então lá o diretor da escola tal tem que comunicar o ECA, né? Nesse aqui é qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, qualquer cidadão aqui. Então aqui vai ser o artigo 13, aqui vai ser fácil, o artigo Conselho Tutelar, letra B de bora! O Gilvan Cardoso falou que não chutou. Eu sabia. Não, Gilvan, eu não falei que você chutou. Eu falei que quando eu estava na dúvida, quando tinha várias alternativas, eu sempre colocava em todas estão corretas. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 11, incumbe a quem fornecer... Aqui já... Olha só, já dá para você ir no embalo, né? Incumbe. Aí vem aqui, ó. Incumbe ao poder público, incumbe às prefeituras, às escolas, aos centros de saúde. A gente vai cortar o que a gente sabe que não é. A gente corta aqui, cadê o... Eu vou colocar de vermelho, vou fazer um retângulozinho, ó. Prefeituras, a gente leu isso aqui tá no nosso subconsciente, hein? Essa palavrinha aqui, ó. Incumbe incumbe aos escolas, às prefeituras. Vamos cortar, vou colocar de vermelho aqui. Vamos cortar aqui. Cadê minha tinta? Vamos cortar o que não é. O que você tem certeza que não é. Corta o que você tem certeza que não é. Centros de saúde você corta. Corta a bagaça toda aqui. Só não corta as mãos. Corta aqui. Olha só. Você cortou, ó, a gente cortou a letra E, a letra D, que a gente sabe que isso aqui é ridículo. Ridículo não. A gente leu. Se você leu, você vai no seu subconsciente, está guardado isso aqui. Aí sobrou poder público. Agora vem aqui, ó. Se a banca não facilitou a tua vida. Poder público. Ao poder público, aleatoriamente, olha, fornecer, aí já bagunçou, caramba. Como é que vai ter isso aqui? Eu vou fornecer medicamento aleatoriamente. Não faz nem sentido, né? Então, veja que você não precisa saber, de novo, eu sou repetitivo pra caramba. Você não precisa saber o artigo de trás pra frente, você só precisa ser esperto. E ó, o poder público, olha que palavrinha aqui, palavrinha aqui, é esquisita aqui.
E aqui é artigo 11, parágrafo 2º. Não tem como você errar essa letra B aqui. Tá aqui, artigo 11. Depois, quem ficou na dúvida, lê o artigo 11. É isso aqui, ó. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público. Incumbe ao poder público, seja municipal. Quando fala poder público, é a esfera municipal, estadual e federal. Certo, Juvenal? Vamos para a próxima. O artigo 11 assegura acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da... Olha só, lembra que esse daqui eu coloquei, sabe, lembra sempre daqueles 3 menininhos olhando lá o jogo lá com aqueles, como é que é, aqueles banquinhos lá, um banco igual, banco maior, banco menor, e depois tem outro banco maior para o pequeno, banco médio para o quase pequeno. Essa é a dica, vamos lá. Artigo 11. O artigo 11 assegura acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da inclusão escolar das pessoas com deficiência física, sensorial e com rebaixamento intelectual. Olha só, princípio da integração dos portadores de transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Princípio da inclusão no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso aqui não é princípio da inclusão, não tem esse princípio da inclusão escolar, princípio da integração dos portadores, princípio da inclusão social, princípio que dá equidade no tratamento restrito às doenças, tal. Vamos ver aqui, artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Aqui, assim, tem 2 aqui, eu achei que é só um, né? Equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Equidade no tratamento restritos à saúde. Aqui, olha, ele restringiu aqui. Equidade no tratamento restrito às doenças debilitantes e degenerativas. Aqui, ó, outra palavrinha aqui que você tem que ter cuidado. Restrito. Ele não é restrito, né? Aqui, ó. Observado o princípio da equidade nos casos e ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A letra D de doido. Letra D de doido. Sobre maus tratos contra a criança, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados. Aqui todo mundo já sabe, né? Isso aqui já ficou fácil. Esse aqui ficou fácil. Ao Ministério Público, Delegacia de Educação, Conselho Estadual. Ah, meu Deus do céu, aqui. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente... Cuidado que a banca pode trocar isso obrigatoriamente aqui e colocar, né, preferencialmente, qualquer coisa nesse sentido aí. Aleatoriamente, tudo que terminar em mente ele pode trocar por obrigatoriamente. Comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Artigo 13. Artigo 13 é letra D de doido. Letra D, gabarito D. D de Daniela. Vamos para a próxima. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Eita, isso aqui é grande, hein? Deixa eu ver. Olha só, isso aqui eu marquei isso aqui só para te dar uma dica aqui, ó. Olha só. Quando a questão é grande assim, eu sempre falo para você fazer o quê? Para você já ir aqui nas alternativas. Mas vamos dar uma lida aqui para ver o que esse camarada quer com tanto poema. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituído pela Lei nº 8.069 de 1990, estabelece as referências que a educação escolar deve seguir para dar sua resposta à sociedade, para que os profissionais responsáveis por ela
para que os profissionais responsáveis por ela devem voltar o seu olhar. A percepção histórica da escola como espaço de castigo, a palmatória, nossa, eu já levei muita palmatória na mão, e a vara... Eu lembro da minha professora, Dona Novinha, rapaz, Dona Novinha pegava a palmatória e a vara de marmelo, o grão de milho, copiar 100 vezes, não devo responder. Não, peraí, deixa eu me recompor aqui. Eu acho isso aqui engraçado, porque isso aqui é minha época. Vamos lá, de novo. Caramba, hoje em dia não pode nem olhar com uma cara feia para as crianças. A percepção histórica da escola como espaço do castigo, a palmatória e a vara de marmelo, o grão de milho. Nossa, eu já fiquei de castigo no grão de milho. Ah, eu já fiquei. Copiar 100 vezes, não devo responder à minha professora. Ficar sem recreio, já fiquei. Até muito pouco tempo, institucional e reconhecido pela comunidade como recurso didático pedagógico, mas recentemente configurado nas manifestações públicas explícitas de desqualificação, uma violência historicamente situada. Libertar a educação de características autoritárias e promover relações pessoais colaborativas sob a luz do ECA contribui para processos de mudanças e transformações sociais. A educação escolar encontra nas leis e no ECA fundamentos para mudar seu olhar a respeito do seu modus operandi. Considerando o disposto no ECA, no que se refere ao dever de velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Os agentes públicos executores de medidas socioeducativas encarregados de cuidar de crianças e de adolescentes poderão utilizar castigo físico como forma de correção e disciplina quando estes estiverem cumprindo medidas socioeducativas? Olha só, isso aqui é bem lógico que não, né? Aqui, ó. Poderão castigar os menininhos? Não, não pode. Não pode. Aí vem aqui. O tratamento cruel ou degradante é uma conduta de tratamento em relação a criança. Ah, tá, vamos. A gente já acertou, já sabe que isso aqui não é, né? Já sabe que isso aqui não é. Vamos ver se a gente consegue acertar por exclusão. Vamos ver aqui. Olha só, onde tiver o 1 aqui, a gente corta. Isso aqui é para você passar na frente dos seus concorrentes. Ó, a letra A tem 1, a gente corta. A B tem 1, a gente corta. A C tem 1, a gente corta. Aí, ó, ficou 2 e 3. Mesmo sem a gente ler isso aqui, já ficou 3, ó. O tratamento cruel e degradante é uma conduta de tratamento em relação a criança e adolescente que causa humilhação, ameaça grave ou que o ridicularize. Portanto, passível a quem aplicou sofrer sanções conforme a gravidade do fato ocorrido. Tá certo? O castigo físico, como ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada pelos pais ou integrantes da família ampliada, com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão estarão sujeitos, sem prejuízo de sanções cabíveis, às medidas previstas e aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Mesmo que você, eu não li, eu não sei, não tô sabendo. Mas aí você tem que fazer o quê? Na dúvida aqui, se você quiser saber tudo isso aqui, você vai dar uma lida no artigo 8º-A inteiro, que ele é grande. Eu coloquei aqui só o comecinho dele. Dá uma lida no artigo 8º, artigo 8º, 18A, eu tô ficando doido. Artigo 18A. O 18A é interessante, que ele é muito longo. Eu não vou ler aqui não, porque a gente já acertou aqui por exclusão. Eu tô aqui para te ensinar a acertar a questão. A leitura depois você faz. Tô chato, né? Artigo 11, hein? Artigo 7º e artigo 11 cai bastante. De acordo com o artigo 11, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
No contexto das ações de saúde, assinale a alternativa correta. No contexto das ações de saúde, assinale a alternativa correta. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos em suas necessidades específicas de habilitação e reabilitação, unicamente em serviços de saúde para essa população. Olha aqui outra palavrinha que você deve ter cuidado. Olha só. Unicamente, ele está falando aqui. É como se fosse apenas, né? Somente, unicamente em serviço. Será isso mesmo? Incumbe ao poder público, essa que a gente leu, incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, eu falo sempre órteses, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às necessidades específicas. Certo isso aqui? Certo? Vamos ver. Os profissionais que atuam exclusivamente no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e de acordo... Olha aqui, palavrinha também que é bom ter cuidado, né? Exclusivamente também é uma palavrinha suspeita. É como o seu... Lembra do seu ex-namorado que falava que você era exclusiva? Desconfia sempre disso. Os profissionais que atuam exclusivamente... Vou perder umas 10 inscritas com isso aqui. Os profissionais que atuam exclusivamente no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e de acordo com a demanda para detenção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Certo? Letra D. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, excluindo-se... Olha outra palavrinha complicada aqui, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, excluindo-se as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação de criança ou adolescente. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registros das atividades desenvolvidas através do... Lembra de prontuários? Prontuários, você já sabe que prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então aqui, qual alternativa aqui você chutaria? Qual aqui você chutaria? Vamos ver aqui por essa aqui se está certa. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Artigo 11, parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde específicas de habilitação e reabilitação. Não tem nada desse unicamente em serviço de saúde. Não tem isso. A letra A está errada. A letra B. Artigo 11, parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem, faltou D, né? Necessitarem de medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação e reabilitação para crianças ou adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades especiais. Então aqui, ó, a letra B aqui está de acordo aqui, hein? Essa letra B aqui está bonitinha. Essa letra B aqui. Aí aqui, ó, letra C. Por que essa letra C não seria? Parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente, ó, aqui não tem essa, aqui eles falaram aqui, ó, exclusivamente, né? Ele não é exclusivamente, tá? É o artigo 11, parágrafo 3º, já tinha esquecido. Artigo 11, parágrafo 3º. Esse artigo 11 também é longo, hein? E aqui, ó, excluindo-se as unidades, também que tem nada a ver, né? Artigo 12, os estabelecimentos, deixa eu colocar aqui para frente.
os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, inclusive, aqui está excluindo-se, ó. E aqui embaixo você sabe que são 18 anos aqui, vamos ver mais uma vez, artigo 10, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Aqui você não, quando cair na sua prova, você vai dar risada, o seu concorrente vai achar que você está doido, mas ele vai se ferrar e você vai acertar. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a garantia de efetivação dos direitos básicos da criança e do adolescente, tais como vida, saúde e alimentação. Essa garantia de prioridade pode ser assegurada de qual maneira? Olha só, prioridade, hein? De qual maneira essa prioridade pode ser assegurada? Aqui você. De qual maneira essa prioridade pode ser assegurada? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Peraí, mudar para amarelo. Vai, muda, meu. Preferência de atendimento apenas no serviço público. Olha aqui, já começou aquelas palavrinhas. Olha só, apenas, outra palavrinha. É a mesma que faz o seguinte. Eu amo. Lembra sempre do seu ex-namorado, aquele que você odeia. Preferência apenas, quando ele falava assim, eu apenas te amo, eu tenho apenas você no meu coração. Aí tu desconfia, sempre você coloca assim, sempre você coloca o ex, né, nessas questões que você não erra, quando tiver essas palavrinhas. Se você desconfiar do que o camarada falar, você já acerta meio mundo. Preferência de atendimento para crianças de até 5 anos. Primazia para receber atendimento desde que, olha só, eu caso com você, desde que você lave a louça. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a prestação às crianças de até 5 anos. Aqui, ó, a gente foi lá para o artigo 4º, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Aqui tem... Aí eles colocaram preferência, ó, aqui. Opa, cadê? Uma preferência de atendimento apenas no serviço privado. Não, ainda tem no privado ainda, ó. Preferência na formulação e na execução de políticas públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Aqui, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância, ficou fácil. Cadê o nosso gabarito aqui? A letra A. A de Alexandre Gomes. Vamos aqui, o teste do pezinho. Olha só, essa questão aqui é aquela das doenças, olha só. Eu não acho que faz sentido cair numa prova para professor questão relacionada a teste de pezinho. Questão relacionada à doença. Eu acho que não faz sentido, mas quem sou eu nesse mundo gigante? Vamos lá. Aqui você conseguiria acertar isso aqui, porque senão você vai decorar todas aquelas doenças, você pelo bom senso aqui, você conseguiria acertar por exclusão. É previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente o Programa Nacional de Triagem Neonatal, PNTN, que inclui o teste do pezinho, para rastrear doenças na primeira etapa do recém-nascido. Sobre as doenças identificadas nessa primeira etapa, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Sarampo, hiperplasia adrenal congênita. Sarampo a gente... Catapora ou varicela. Hipotireoidismo congênito. Não consigo ler nunca essa palavra. Hipotireoidismo tireoide, né? Hipotireoidismo congênito. Olha só, aqui você teria que cortar aqui o sarampo. Cortaria o sarampo. Corta o sarampo. E cortaria aqui a catapora. Mas é uma questãozinha que não faz nem sentido essa questão aqui. Então você cortaria aqui aqui é falso e aqui seria falso. Porque ela tá lá no 10, ó. Tá aqui, ó.
Artigo 10, parágrafo 1º. Os testes para o rastreamento de doenças no recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, PNTN, na forma da regulamentação elaborada pelo Ministério da Saúde, com implementação de forma escalonada de acordo com a seguinte ordem de progressão. Etapa 1, aí vem aqui, ó, hipotireoidismo congênito, palavrinha difícil de falar, e hiperplasia adrenal congênita. Não faz sentido nenhum isso aqui cair em uma prova. Então aqui a alternativa aqui, ó, vai ser falso aqui, né? E vai ser falso aqui, ó. Onde tiver verdadeiro aqui, a gente corta. Vamos cortar os verdadeiros. Corta, opa, cadê a caneta? Corta verdadeiro aqui, começa com verdadeiro, aqui começa com verdadeiro. Aí a gente ficou aqui, ó. É falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro aqui ficou aqui, ó. Falso, verdadeiro, depois vai ser falso e depois vai ser verdadeiro, de acordo com o artigo 10. Do artigo 10. A alternativa correta aqui vai ser a letra C. Letra C de Sônia Bernardino e letra C de André Vieira. Bora a próxima. Sobre as políticas para crianças e adolescentes, assinala a alternativa incorreta. Essa questão é grande, né? Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. Ele que é incorreto. Isso aqui está certo. Você sabe que isso está certo. Aqui é o artigo 2º lá do ECA. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento. Isso aqui a gente leu, né? O nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O artigo 7º. O artigo 7º a gente não pode esquecer mais. Aí vem a letra C. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para jovens de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Aí vem a letra D. A criança, essa questão aqui é sacana. A criança, eu gosto de questão sacana porque a gente aprende. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. A destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude é uma garantia de prioridade. Quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Lei de 16. Ela tá pedindo a incorreta, Sônia Bernardino. A alternativa é incorreta. A incorreta aqui, o Gilvan Cardoso falou que é a letra C. Letra C de caramba. Acertei. Olha só, gente. Eu vou mostrar aqui só o que está errado. O resto, como o resto está certo, não está certo, né? Vamos mostrar o que está errado? Está errado? Olha aqui. Lê essa parte aqui, ó. Habilitação ou reabilitação. Tá bonito, não tá? Tá bonito. Tá bonito aqui. Ficou bonito. Para jovens, de acordo com as... Olha só. Agora vem essa parte aqui, ó. Para jovens. Cadê o vermelho? Eu ia colocar vermelho. Para jovens. Não tá esquisito? Você não acha que tá meio estranho isso aqui? Para jovens, de acordo com as linhas... Ah, Sônia Bernardino, não pode esquecer não, tem que marcar que é errada. Então vamos aqui dar uma lida no artigo 11, ó, parágrafo 2º. Artigo 11, parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem... Nossa, eu coloquei a letrinha pequena, não consigo enxergar. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos,
órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação e reabilitação para crianças e adolescentes. O bandido aqui, ó, colocou para jovens, faltou, com a tua criancinha, colocou jovens, crianças e adolescentes. Por isso que a letra C de caramba tá errada. Letra C de caramba está errada. Tem alguma Carla? Não. C de concursado. Vamos ver aqui, marcar no nosso gabarito. Letra C de caramba. Acertei. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Isso aqui a gente sabe que está certo. Está prevista a promoção de estudos e pesquisas de estatísticas e de outras informações relevantes às consequências e à frequência das formas de violência contra a criança e adolescente, para a sistematização de dados nacionalmente unificados e a avaliação periódica dos resultados e das medidas adotadas. Dá destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino aos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à violência doméstica familiar. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento à criança e adolescente vítima de violência doméstica e familiar e a responsabilização do agressor. Apenas a união, olha só outra palavra, lembra? O cara falou assim, eu amo apenas você. Opa, essa aqui não, olha aí. E você vai ter que desconfiar dele quando ele falar isso, eu amo apenas você. Olha aqui. Parece uma coisa boba, mas você acerta questões só com essas bobeirinhas que eu falo. Ah, ele fala muita besteira. Ó, quem é inteligente, pega as dicas que eu dou. Quem não vai passar em concurso público, vai ficar falando que eu falo besteira. Mas aqui, ó, pra você lembrar, apenas, sempre que alguém falar que você ama apenas você, você desconfia. Você desconfia. Aqui, ó, apenas a União deve atuar na elaboração de políticas. Olha aqui ele complicou pra caramba aqui, ó. Aqui tem vários artigos. Tem artigo 18, artigo 70, 70A, a peste toda. Aí, aqui, ó, fala que apenas a União deve atuar. Faz sentido? Apenas a União deve atuar na elaboração de políticas públicas, na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel e degradante? Não faz. Não, quando tiver apenas, somente, não, olha aqui, vamos lá, aqui é o artigo 70, eu acho que poucas vezes esse artigo 70 a gente falou sobre ele. Olha aqui, artigo 70. 70 e 70A. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como prioridades, como principais ações, tal. Depois dá uma lida no artigo 70, que ele é longo pra caramba, 70A. 70A. Então aqui, E de eita. Eita, E. Aqui, ó, tem que... Muitas questões são um detalhezinho que se tornam pegadinhas se não prestarmos atenção. O problema a banca, né? Ela sabe, o cara que elabora a prova, ele sabe que você vai estar nervosa, sabe que você está ali lendo numa pressão do caramba lá, então eles colocam essas palavrinhas para te enganar. Aí coloca um texto aqui, coloca um texto grande aqui,
para você se cansar. Ok, essa letra B aqui, aí você começa, está prevista a promoção de estudos e pesquisas. Ai, meu Jesus, eu nunca vi isso no ECA. Está prevista... Alguém já leu isso aqui no ECA? Alguém já leu isso no ECA? Vamos lá, aqui, depois você vai ler 70A. A promoção de estudos e pesquisas de estatísticas e de outras informações relevantes às consequências e à frequência de formas de violência contra a criança e adolescente para a sistematização de dados nacionalmente unificados e avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Quando você tiver no desespero, procura uma palavrinha que você faz, não, isso aqui não faz sentido. Procura uma palavrinha, as palavrinhas apenas, somente, essas palavrinhas mentirosas. Ai, amiga, eu apenas sou sua amiga. Ah, eu não ligo para Mariana, ela não, a minha amiga de verdade é você. Você é exclusivamente minha amiga. Não acredita nesse povo não, rapaz. Ah, Raquel Mambro, você se apagou, mas eu li, hein? Os direitos enunciados acerca da Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, assinala incorreta. Alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição de que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Olha só, ela que é incorreta, tá? B. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento. Lembra do 7º? Ó, quando fala permita o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, você já sabe que é o artigo 7º. Letra C. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade. Lembra que a gente leu esse princípio da equidade? Uma palavrinha que a gente já vê que a questão está certa. A alternativa. No acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Vamos lá. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente... Olha só, já tem aqui, ó, outra palavrinha aqui que você já desconfia dela. Você obrigatoriamente... aqui, ó, você é obrigado a me amar. Comunicados à polícia. Aí se você marcar essa questão aqui, muita gente fala, mas você acha que a gente é obrigado a saber? Caramba, mas tem coisa que, se você estudou o mínimo, comunicado à polícia, rapaz, polícia não manda em nada aqui não. Comunicado à polícia, você estudou o mínimo que você estudou, você acerta essa questão. Mas tem coisas ali em cima que eu não sei, que não sei o que lá. Esquece as coisas que você não sabe. Marca as coisas que você tem certeza que não é. Você pode não saber o que está certo, mas dá para saber o que está errado. É assim que tem que acertar questões. A criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade. Aqui ficou fácil, né? Então aqui, ó, letra D. Letra D. Isso aqui é o nosso artigo 13, né? O artigo 13. E também você pode remeter ao 56. Vamos lá, tá acabando, hein? Calma aí, Raquel Mambro. Nome bonito, hein? Nome de gente rico. De acordo com a lei Mambro, doutora, a Fazenda Mambro. De acordo com a lei número 8.069 de 90, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a exceto aqui. Obrigado, isso aqui vai ser fácil, né? Manter registro. Não, isso aqui foi fácil demais. Manter registro de atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 5 anos.
Caramba, pra que fui dar dica pra esse povo? Prazo de 5 anos. Aí que ele quer o exceto, a gente já viu o exceto aqui, nem graça mais, né? A gente sabe que são 18 anos, aqui ninguém erra mais essa. Vamos ler aqui de novo o artigo 10, inciso 1. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares são obrigados a manter registros das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Não, você não erra mais essa, você não erra. Alternativa aqui, o exceto é a letra A de André. André, esqueci, André, cadê você, André Vieira? A de André Vieira. Vamos essa 20. Vai, meu filho, sai daí. Vamos ver se a 20 está certo, se está errado, se está fácil. Considerando os casos de internação de crianças e adolescentes em estabelecimentos de saúde de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Os pais ou responsáveis não poderão permanecer. Ele está pedindo ele está pedindo a correta. Eu já ia marcar coisa errada. Os pais ou responsáveis não. Cadê aqui o não poderão permanecer com a criança ou adolescente nas unidades de cuidados intermediários? Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis, com exceção das unidades neonatais. Olha só. A gente viu alguma coisa sobre isso aqui, hein? Com exceção das unidades neonatais e de terapia intensiva, com exceção das unidades neonatais e de terapia intensiva, deverão ser proporcionadas condições para que um dos pais... Fica a critério de cada... Olha, que coisa! Fica a critério... Bagunçado o negócio, assim é? Fica a critério de cada estabelecimento de saúde permitir ou não a permanência de um dos pais ou responsáveis com a criança. Olha só que coisas ridículas. Os estabelecimentos de saúde públicos são obrigados a permitir o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Já os privados têm a faculdade de permitir ou não. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil. Vamos marcar aqui. Deixa eu ver quem acertou. Quero ver quem acertou aqui. Quero saber. Bora aí. Opa, aqui. É o artigo 12 aqui. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável. Ficou fácil. De acordo, deixa eu ver se está saindo, tá. De acordo com o estabelecido na Lei nº 8.069 de 1990, dispondo sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, conforme o artigo 14, olha só, artigo 14 você tem que saber, não adianta você chorar, tem que saber. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Considere as afirmativas relacionadas ao ECA apresentada a seguir. Registre V para verdadeiras e F para falsas. Vamos lá. Fácil isso aqui, hein? Fácil. Quem assistiu nossa última aula consegue acertar isso aqui de boa. Olha só. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais deverá ser encaminhada ao Serviço Especial Privado de Saúde Bucal. Atenção aqui, olha só, tem coisa que você acerta já pelo pessoal. Mas olha só, tem coisas que você acerta só pelo bom senso, né? Você vai levar o camarada que não tem dinheiro para o Serviço Especial Privado. Esse serviço especial aqui, Serviço Especial Privado Bucal, tem nem sentido, né?
Tem sentido isso aqui, professor? Tá vendo que tem coisa que você nem precisa saber muito o artigo? Olha só, você vai levar a criancinha com necessidade de cuidados odontológicos para a saúde privada? Não vai, né? Não vai. Nem adianta você falar que vai, porque não vai. Olha só, não é obrigatória a vacinação das crianças, mesmo nos casos recomendados pelas as autoridades recomendam que você vacine as crianças. Aí, não é obrigado? Não é obrigado? Aqui, ó, mesmo nos casos recomendados, aí você fala que não é obrigado? Ah, professor, não fala isso. Olha só como é fácil acertar questões. É obrigatória, olha aqui. Então aqui a gente já sabe, quem estudou já sabe, quem não estudou está sabendo agora. A gente já sabe que aqui é falso e aqui é falso, certo? Se aqui é falso e aqui é falso, olha só, falso e falso. Aí a gente, como eu digo, a gente faz o quê? A gente corta aqui porque já começa com V, a gente corta aqui porque já começa com V, com verdadeiro, e corta aqui que começa com verdadeiro. E a gente viu que essa aqui é falso, isso aqui também não faz sentido. Então aqui é, meu F, pior do que o F do meu bebê. Aqui é falso, aqui é falso. Aqui é um F, hein? Caramba. E aqui vai ser, só faz de coisa que você não sabe essa, né? Aqui é falso e falso, olha só. Aqui, ó, tem um verdadeiro. Mesmo que você não tenha dúvida nessa aqui, essa aqui tá escancarada aqui que não faz sentido. Não é obrigatória a vacinação das crianças, não faz sentido. Aí você fala, ah, mas não é bem assim, não sei o que lá, não é bem assim, não é bem assim, então vamos ler o artigo 14. Vamos dar uma lidinha aqui no artigo 14 para você saber que eu estou falando a verdade. Olha só, artigo 14, para quem nunca viu esse artigo na vida. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para prevenção de enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Marca isso aqui, ó. Olha aqui, ó, parágrafo 1º. Nem precisava esse parágrafo 1º, mas ele está aqui, ó. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Parágrafo 4º. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde, SUS. Você acha que mesmo que vai levar a criancinha lá para a clínica privada? Não vai. Então aqui a alternativa correta aqui é letra C, de Sueli Quirino. Vamos para a próxima aqui, 22. Na dúvida, você leia todo o artigo 14, hein? Não fica só dependendo de mim, não. Tem que estudar, professor. Vamos aqui no letra A. Sobre o direito à vida e à saúde expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar sobre o... Opa, deixa eu pegar aqui, ó, canetinha mais... Sobre o direito à vida e à saúde expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar: após a alta, a gestante deve comunicar à equipe de atenção básica para o agendamento das consultas do puerpério e dos grupos de amamentação. É isso? Tá certo isso aqui? Apenas, olha só, lembra que eu sempre falo, quando tiver essas palavrinhas aqui, você desconfia, ó, apenas, deixa eu colocar até de vermelho, apenas as gestantes com idade até 18 anos e após os 40 anos têm direito a um acompanhamento durante o trabalho de parto. Será que é isso mesmo? O atendimento pré-natal será realizado nos ambulatórios de especialidades. O atendimento pré-natal será realizado nos ambulatórios de especialidades. É isso mesmo? O poder público deve proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Letra E. O médico responsável pelo pré-natal no último trimestre da gestação deve informar a gestante o estabelecimento em que será realizado o parto.
E aí, quem sabe responde, quem não sabe vai ficar pensando. Deixa eu tomar uma água enquanto você pensa. E aí, vamos dar uma analisada aqui, olha só. Após a alta, a gestante deve comunicar a equipe de atenção básica para o agendamento das consultas do puerpério e dos grupos de amamentação. É isso mesmo? Vamos tirar essa dúvida? Vamos tirar a dúvida. Olha só, artigo 8º, parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto foi realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar, deixa eu aumentar aqui, alta hospitalar responsável e contra referência na atenção primária, bem como acesso a outro serviço e a grupos de apoio à amamentação. Nada a ver com a gestante, né? São os serviços de saúde. Aí vamos aqui na letra B. Oxe, não quer sair, não é isso? Na letra B. As gestantes com idade até 18 anos e após os 40 anos têm direito a um acompanhante durante o trabalho de parto. É isso mesmo, olha só. Artigo 8º que diz, parágrafo 6º, a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Não fala de idade aqui, hein? Não fala aqui de idade. Artigo 8º, olha só, o artigo 8º é um artigo que você precisa estudar bastante, hein? O artigo 8º é um artigo que cai bastante. Letra C aqui, o atendimento pré-natal será realizado nos ambulatórios de especialidades. Vamos dar uma olhada. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Não tem nada a ver com esse atendimento, será nos ambulatórios de especialidades, não. O poder público deve proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Será que isso está certo, Juvenal? Vamos ver aqui. Olha só o que diz o artigo 8º, parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Então aqui a letra D está de acordo com o artigo 8º, parágrafo 4º, a letra D que está correta. Letra E de eita, o médico responsável pelo pré-natal no último trimestre da gestação deve informar a gestante e o estabelecimento em que será realizado o parto. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 8º, parágrafo 2º. Artigo 8º, parágrafo 2º. Os profissionais de saúde... Aqui tá aqui, ó. Não é o médico, hein? Cuidado aqui, hein? É banca, ó. O médico responsável pelo pré-natal, não. São os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que se é realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Não é o médico responsável. Aqui, ó. Parágrafo 2º, artigo 8º, você deve ler ele inteiro. Então aqui a alternativa correta aqui vai ser, vamos clicar aqui para a gente ver, é a letra D de deixa comigo que eu vou acertar tudo. Então a letra D aqui. Na dúvida, dá uma lidinha no artigo 8º. Aqui mais um aqui, ó. Isso aqui é fácil, hein? Isso aqui ninguém pode errar, hein? Proibido errar isso aqui. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 13, deixa eu mudar a cor disso aqui, em seu artigo 13, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente, a quem se deve comunicar. Deverão ser obrigatoriamente comunicados à Polícia Militar? Deverão ser obrigatoriamente comunicados à Polícia Civil? Deverão ser obrigatoriamente comunicados à Vara da Infância e Juventude? Deverão ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar de qualquer localidade, com prejuízo de outras providências legais? É isso mesmo?
deverão ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade sem prejuízo de outras providências legais. Eita, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Artigo, para quem não leu, né? Eu sei que tem muita gente que, mas de novo eu já li. Calma, gente, tem gente que não leu. Aqui tem que ser bom pro bom e bom pro ruim. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Artigo 13 aqui, cuidado, que o artigo 13 é muito parecido com o artigo 56, tá? Vamos ver aqui agora, essa aqui é 23, vamos para 24. Então a alternativa aqui é letra E, né? Letra E de eita. Próxima aqui. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que medida a autonomia da criança deve ser respeitada? Olha aqui, isso aqui é bem subjetivo, mas é bem... Dá para acertar pelo bom senso, ó. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que medida a autonomia da criança deve ser respeitada? Veja só, é uma questão que você acerta pelo bom senso. A autonomia da criança deve ser totalmente respeitada, inclusive em situações em que possa ser colocada em risco. Tá de brincadeira. E aí? Você acha que isso aqui faz sentido? Em que, mesmo em situações... Eu vou até marcar isso, cadê? Mesmo que possam colocar em risco... Nossa, ficou feio isso aqui. É isso mesmo aqui, ó. Em que possam colocar em risco? Não, né? A autonomia da criança deve ser respeitada apenas, olha só, apenas em situações em que não haja perigo iminente, em situações que não haja perigo iminente para sua integridade física e mental. A autonomia da criança das crianças deve ser respeitada apenas em situações... Nossa, é uma coisa que eu falo sempre, né? Quando tiver essa palavrinha apenas, você sempre desconfia, né? Sempre desconfia. A autonomia das crianças deve ser respeitada apenas em situação em que elas possam expressar sua vontade de forma objetiva. A autonomia das crianças deve ser respetada em situações em que possam prejudicar sua saúde. Olha só, possam prejudicar sua saúde. Aqui eu vou enganar vocês. A autonomia das crianças deve ser respeitada em situações em que possam prejudicar sua saúde. A autonomia das crianças não é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A autonomia das crianças não é um direito assegurado. A autonomia da criança não é autonomia das crianças não é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser sempre subordinadas aos interesses dos adultos responsáveis por sua proteção, devendo sempre, cuidado com essas palavrinhas sempre, apenas, não que em 100% dos casos estará errada, mas é bom a gente ter cuidado. Vamos dar outra lida novamente aqui? Vamos lá. Agora com calma, né? A autonomia das crianças deve ser totalmente respeitada, inclusive em situações em que possa se colocar em risco. Não, né? Aí a pessoa, porque a criança tem autonomia, você vai deixar ela por lado fazer alguma coisa que ponha a vida dela em risco? Não. A letra B. A autonomia das crianças deve ser respeitada apenas em situações em que não haja perigo iminente para sua integridade física. Olha só. Lê isso aqui, hein? Ó, tem que colocar o número da questão aí, porque senão eu não vou saber qual é a resposta que vocês estão colocando. Que chega com atraso aqui pra gente. Eu falo aqui, depois que eu falo, uns 30 segundos depois é que vocês escutam. É um tal de chamado delay. Então vamos aqui, ó. Vamos ler a letra B com atenção. A autonomia das crianças. Deixa eu tirar essas coisas aqui para não atrapalhar. Vamos lá. A autonomia das crianças deve ser respeitada apenas em situações em que não haja perigo iminente para sua integridade física. O pessoal está falando letra D. Vamos ler a letra. Deixa eu tirar essas marcas aqui
A autonomia das crianças deve ser respeitada em situações em que possam prejudicar sua saúde. Você pode deixar a criança fazer... Olha aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. De novo. A autonomia das crianças deve ser respeitada em situações em que possam prejudicar sua saúde ou bem-estar. Você vai deixar que a criança, vamos respeitar a autonomia da criança. A criança quer subir no muro, quer pular de cima de um muro. E lá em cima do muro, sei lá, tem um monte de arame, tem um monte de tranqueira, embaixo tem caco de vidro, tem essas coisas. Ela, para respeitar a autonomia dela, você vai deixar, né? Deve ser respeitada em situações em que possam prejudicar a sua saúde. Vamos rever isso, vamos rever com calma. Tem que ler com calma, gente. Olha a letra E. A autonomia das crianças não é um direito. Essa aqui a gente já corta, né? Agora vamos à letra B de novo. A autonomia das crianças deve ser respeitadas apenas em situações em que... Olha só, cuidado que eu falo. Por que eu falo? Eu sempre falo. Cuidado com apenas. Mas não é 100%. Toda regra tem exceção. A autonomia das crianças deve ser respeitada apenas em situações em que não haja perigo iminente para a sua integridade física e mental. Aqui você tem que fazer tem que ler com calma, assim. Quando é uma questão assim mais subjetiva, assim, a gente tem que ter calma, muita calma. A autonomia das crianças deve ser totalmente respeitada, inclusive em situações em que possam se colocar em risco. Alessandra Freitas. Olha só, gente. Aqui a alternativa aqui não tem para você correr. Só pode ser a letra B. Lê. Quem ficou na dúvida, lê com calma. Lê com calma. Tira um print aí e dá uma lida com calma. Em situações, você vai deixar a criança fazer o que quer. Assim, ó, em palavras fáceis, você vai deixar a criança fazer o que quer, desde que não acha que ela não corra risco. É simples, é só pensar isso, ó. A criança pode fazer o que quiser, desde que ela não corra perigo. É simples assim, é só isso, é só pensar nisso. Resume o fato assim: criança pode fazer o que quer, desde que ela não se põe em risco, não se põe em perigo, certo? Então é letra B de bora pra prova. Vamos aqui, vamos a 25. Isso aqui é grande, cara. Tem texto, deixa eu ver aqui, tem texto, mas não é grande não. Leia com atenção o fragmento abaixo e responda o que se pede. Embora... Deixa eu mudar de cor aqui. Embora as desigualdades que recaem sobre a infância brasileira sejam históricas e persistentes, diversas pesquisas têm apontado para o agravamento da situação durante a pandemia. Eu não gosto dessa cor, eu gosto do amarelo. Sendo identificados, olha só, o aumento das taxas de abandono escolar, o recuo nas matrículas em creches e a estagnação da taxa de mortalidade que vinha crescendo. O crescimento do número de crianças abaixo de 5 anos desnutridas e das taxas de notificação de violência doméstica e sexual, além da diminuição da cobertura vacinal obrigatória de crianças. Em comum, esses estados trazem a constatação de que a situação é ainda mais grave para crianças brasileiras moradoras de áreas rurais, pobres, negras ou deficientes. Com base no texto acima, identifique quais são os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente ameaçados ou violados no Brasil em virtude das desigualdades sociais e da pandemia. A alternativa correta é, vamos lá, saúde, vida, alimentação, educação, lazer, cultura, respeito e dignidade.
ou é vida, alimentação, vacinação, educação, dignidade, respeito e lazer? Olha só, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Cuidado. Saúde, alimentação, educação, respeito, convivência familiar e comunitária. Vida, alimentação, cultura, convivência familiar e comunitária, respeito e dignidade. É que ficou complicado, hein? Vida, saúde, educação, alimentação, dignidade e respeito. E aí? Quer que eu marque aqui? Olha só. Cuidado aqui que a banca aqui foi sacana, que ela traz um texto aqui que te leva a erro, tá? Ela te leva a erro porque, na verdade, ela não quer o que tem aqui no texto. Ela quer que você saiba aqui o artigo 4º, que você lembre lá dos primeiros artigos lá. Porque se for para interpretar o texto aqui, aí você poderia ir aqui na saúde, vida, alimentação, educação, lazer, cultura. Tudo aqui tá parecido, né? Ó. Vida, alimentação, vacinação, educação, dignidade. Aqui na vacinação eles colocaram aqui, ó. Diminuição da cobertura vacinal. Olha só, a banca aqui foi sacana aqui, ó. Essa banca aqui foi sacana. Essa questão parece fácil, mas é difícil. Não é difícil, é que ela é confusa. É uma questão que não é clara. Ela não sabe o que, ela não sabe o que pedir. Mas a chave da questão está aqui, ó. Previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que ela quer. Por isso que é legal você fazer bastante questões, porque quando você pegar uma questão assim meio doida, você já tem a noção do que ele está pedindo. Vamos aqui, colocar aqui, ó, pronto. Colocar aqui para você ler novamente aí e acertar. Vamos ler a lei? Vamos ler a lei. Não é o que eu falo, é o que a lei diz. Vamos lá? Olha que sacana essa banca, olha só. Se eu subir aqui, vai ficar... Opa! Artigo 4º. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito. Ela quer isso aqui, só que, vê só. Aqui tem liberdade, convivência familiar e comunitária. Tem efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer. Só que para a banca, atenção, não é para mim não, hein? Não fica bravo comigo não. Não fica bravo comigo. Essa questão aqui, eu acho que muita gente deve ter quebrado, xingado a banca. Para a banca quer isso aqui, ó. É isso aqui que eu coloquei aqui em negrito aqui, ó. A vida, a saúde, a alimentação e a educação e a dignidade e o respeito. A banca colocou só isso aqui, ó. E ela, para a banca, a alternativa correta aqui é a letra E, é essa aqui, ó. Vida, saúde, educação, alimentação, dignidade e respeito. Não briga comigo, entra com recurso. Entra com recurso. Eu achei essa questão aqui muito doida. Eu nem sei qual foi, até esqueci de anotar o nome da banca para você fugir dessa banca. Para a banca, atenção, André Vieira, Sandra Borges, Thaí Carvalho, Maria Leneira. Ela, para a banca, a alternativa correta é a letra E de eita! Olha só, essa letra D, ó, tem vida, alimentação, cultura, convivência familiar, comunitária, respeito e dignidade. É o que tem no artigo 4º também, ó. Cultura, a convivência familiar, comunitária, tem comunitária aqui, respeito, dignidade, convivência familiar, vida, alimentação, esporte, não tem convivência familiar não. Tem aqui, ó, convivência familiar e comunitária. Eu anularia, eu anularia essa questão, cara. Eu ia quebrar o pau, eu ia invadir
Eu ia invadir essa banca. Eu ia quebrar o pau com essa banca. Covardia, letra E de eita. Vamos entrar com recurso. No título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1 do Direito à Vida e à Saúde, artigo 1º, lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar a acrescida do seguinte artigo 8º. Faltou um pedacinho. Por que tem duas? Artigo 8º. Aí tem o artigo 8º, diz o seguinte. Fica instituída a semana... isso aqui é fácil. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao poder público adolescente. Aí fala tudo isso aqui para perguntar um negocinho, né? A semana escolhida para a prevenção da gravidez da adolescência é semana que inclui 1º de fevereiro, semana que inclui dia 1º de junho, semana que incluir o dia 1º de abril, semana que incluir o dia 1º de outubro, a semana que incluir o dia 1º de maio. Aí, quem ainda não leu o artigo 8º-A, vai ler agora, né? Vamos lá aqui, ó. Lê 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez da Adolescência a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações. Então, 1º de fevereiro aqui é a nossa alternativa correta. Essa foi fácil. Bora mais uma. Eu queria outra complicada igual que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 7º, aponta que a criança e o adolescente têm... A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida, à saúde mediante. Olha só, é o artigo 7º, hein? A gente viu esse artigo 7º umas 300 vezes na aula anterior. O Estatuto da Criança, artigo 7º, aponta que a criança e adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante o acesso a programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E aí? Quem sabe responde, quem não sabe vai, hein? Olha só, é o artigo 7º, hein? Artigo 7º. Vou falar, quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Estamos aqui, o artigo 7º, a gente vai ver aqui para quem acertou. Vamos levantar aqui para ficar melhor de ver. Olha só. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Políticas sociais públicas. Mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. É a letra E de eita, ó. Efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então aqui o nosso mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, aqui já está a letra E de eita. Opa, tá. Vou ficar verdinho aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, configura-se como um marco legal que efetivou mudanças paradigmáticas em relação aos direitos de crianças e adolescentes,
defendendo a mudança da perspectiva que sustentou as ações de caráter punitivo predominantes no país antes de sua existência para a perspectiva da cidadania e garantia de direitos. Sobre o que afirma a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e alterações posteriores, marca a alternativa correta. Os hospitais e demais estabelecimentos públicos e particulares de atenção à saúde de gestantes são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 10 anos. É isso aqui, ó. 10 anos. Quem estava aqui no sábado já sabe que isso aqui está errado. Que já não é. Isso aqui, ó, vamos ler aqui só para quem não viu saber, ó. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Só ajudei aqui para facilitar. Vamos lá. É assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso aqui a gente viu no programa anterior. Vamos, letra C. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, exceto aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Tá certo isso aqui, ó? Exceto aos filhos de mães submetidas a medidas privativas de liberdade. E letra D, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra crianças e adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Ministério Público com foro naquele território. É isso? Ministério Público, vamos até marcar isso aqui. É isso aqui, ó. Opa, cadê? Ministério Público, será que é isso aqui? Ministério Público. Então aqui, ó, quem não lembra aqui, a resposta está no artigo 11. Vou mostrar o artigo 11 aqui para quem ficou na dúvida. Vamos dar uma clicada aqui no artigo 11 para a gente dar uma lida aqui no artigo 11 novamente. Olha só. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observados os princípios da... Olha só, sempre quando falar em princípio da equidade, você tem que lembrar desse Sistema Único de Saúde e do artigo 11. Princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Proteção da saúde aqui. Alternativa aqui, que questão? 28 aqui é a letra B. A letra B aqui, ó. Letra B de beijo. Aqui a letra A a gente viu porque está errada. A letra C aqui, ó. A letra C é o artigo 9. Nono. Olha só. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Tá lá, mulher presa, o filhinho tem que se amamentar, né? Então aqui, exceto os filhos, não. Exceto os filhos, não. E aqui é o artigo 13 lá que a gente viu, artigo 13, que é Conselho Tutelar da respectiva localidade. Conselho Tutelar da respectiva localidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito à vida e à saúde. Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar. Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar. Olha a questão grande. O poder público deve propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, não incluído esse direito aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Olha só, a gente acabou de ler isso aqui, hein? Como a gente acabou de ler isso aqui, a gente já corta isso aqui, não incluindo. A gente acabou de ler isso aqui, não tem como você errar isso aqui. Pelo menos marcar isso aqui, você não pode mais. Né? Que a gente, deixa eu mudar de cor aqui. Você não pode... que a gente leu agora, leu. Se você
pensar, eu não li, é porque você não está prestando atenção, você está com o WhatsApp ligado aí e está pensando em outra coisa. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes são obrigados a manter registros das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 10 anos. Olha só, a gente viu isso aqui, eu mostrei na questão anterior, que são 18, então já corta. A gestante receberá orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar, saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Olha só, isso aqui ficou bonito, né? Vamos deixar isso aqui de lado. Casos de suspeita ou confirmação de castigo físico e maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados diretamente ao Ministério Público. Acabamos de ver isso aqui que não é Ministério Público, então já tira do ar. A atenção odontológica, a criança terá função educativa, protetiva e será prestada somente, olha aqui, somente a partir dos 5 anos de idade? Não, né? Olha só, então aqui, ó, ele quer que você saiba o artigo 8º. O artigo 8º você tem que ler depois ele inteiro, hein? Vamos dar uma lida aqui no artigo 8º? Não, tô ceguinho, hein? A gestante deverá receber a orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar, saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Mesmo que você não soubesse, dava por exclusão aqui, dava para você matar a charada aqui do nosso gabarito aqui, é a letra C. Ângel está grávida e recebe todo o seu atendimento nos postos de saúde públicos. Com a perspectiva do nascimento, é informada que deverá procurar atendimento particular diante de falta de vagas nos hospitais públicos locais. Nos termos da Lei 8.069 de 90, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez e ainda ao quê? Ao processo de bolsa escolar, ao parto natural cuidadoso, ao atendimento por parteira, existe parteira ainda? Acesso a empréstimos financeiros, que isso aqui dá para você acertar por bom senso, hein? Dá para acertar isso aqui, ó, processo de bolsa escolar, parto natural cuidadoso, atendimento por parteira. Antônio Gustavo, cuidado, acesso a empréstimos financeiros. Artigo 8º, parágrafo 8º. A gestante tem direito ao acompanhamento saudável durante toda a gestação e ao parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Bora, Antônio Gustavo, vamos ler o artigo 8º, parágrafo 8º.